Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, meu nome é Beatriz e nessa apresentação eu vou falar sobre o projeto Utilização de Algoritmos de Aprendizado de Máquina na Implementação e Gestão de Coleção de Culturas Microbiológicas de Interesse Acadêmico. Nesse trabalho, nós visamos instalar uma coleção de culturas de micro-organismos na Universidade de Estácio de Sá, no campus de Cabo Frio, e nós realizamos desde a obtenção e a identificação do material coletado, reunindo os dados referentes às diferentes condições e às técnicas de armazenamento, com o intuito de desenvolver algoritmos de inteligência artificial que pudesse prever o comportamento de diferentes micro-organismos de acordo com as condições de estoque que foram implementadas. Na Universidade de Estácio de Sá são oferecidos vários cursos da área da saúde, no qual em suas grades curriculares temos disciplinas como microbiologia, imunologia, e as aulas práticas com a utilização de micro-organismos é muito fundamental. No entanto, a falta de uma coleção de amostras microbiológicas voltadas não só para as aulas práticas, mas projetos de pesquisa, projetos de extensão, gerava uma lacuna de conhecimento dos alunos em relação à vivência prática da manipulação de micro-organismos que são de importância para a saúde pública. E mesmo que ocasionalmente em posse de determinada linhagem microbiana, nós não havíamos um local bem estabelecido nem técnicas padronizadas para que a gente pudesse realizar a estocagem e a manutenção desses micro-organismos que garantisse uma viabilidade deles para que a gente pudesse reutilizar futuramente. Por isso, além da implementação e a padronização da coleção através da experimentação de diversas técnicas de estocagem que nós selecionamos, esse projeto ele também visou coletar os dados quantitativos e qualitativos dos micro-organismos que serviram como parâmetros de controle para análise da viabilidade das técnicas de acordo com cada micro-organismo, através do aprendizado de máquina. Os micro-organismos eles podem se comportar de maneiras diferentes de acordo com cada técnica e as condições do armazenamento, e nós utilizamos esses parâmetros na implementação de algoritmos preditivos de inteligência artificial como uma forma de auxílio no controle e na adequação das condições de armazenamento. Esse trabalho que realizamos na unidade de Cabo Frio foi o primeiro projeto da área da saúde que utiliza algoritmos de inteligência artificial na Universidade de Estácio de Sá. E até a data da finalização desse projeto não existem trabalhos publicados em território nacional voltados para a utilização de ferramentas de IA na implementação e gestão de uma coleção microbiológica. Então podemos considerar um trabalho pioneiro nessa área. Para os objetivos do nosso projeto, o objetivo principal foi implementar, padronizar e gerir uma coleção de culturas microbiológicas de interesse acadêmico, mas para os nossos objetivos mais específicos, nós queríamos primeiro coletar e isolar bactérias de importância para a saúde pública e identificá-las a partir da utilização de padronização de testes bioquímicos específicos para cada gênero e cada espécie microbiana. Além disso, implementar diferentes técnicas de conservação e armazenamento para as cepas isoladas, compilar um conjunto de dados que incluiu informações sobre as culturas, informações como as características morfotintoriais, fatores de virulência, as variáveis ambientais como a temperatura e a umidade da estocagem. E com essas informações, nós queríamos treinar os modelos de aprendizado de máquina para prever a viabilidade das culturas utilizando esses parâmetros. E a partir disso, nós queríamos selecionar o modelo que tivesse o melhor desempenho e padronizá-lo como uma ferramenta de predição para que a gente pudesse aplicá-lo a novas culturas e o controle de qualidade da coleção das culturas que a gente já tinha. E por último, nós queríamos aplicar técnicas de modelagem de séries temporais para que a gente pudesse identificar padrões de degradação das amostras ao longo do tempo, já que esse projeto foi um projeto gerido ao longo de um ano.
Para nossa metodologia, nós fizemos um desenho de estudo onde queríamos utilizar 3 principais técnicas de estocagem. Nós utilizamos criopreservação com glicerol a 15% a menos 20 graus, criopreservação com glicerol a 30% a menos 20 graus, e óleo mineral em temperatura ambiente, e fizemos a monitoração da viabilidade das cepas ao longo do tempo e queríamos construir os modelos preditivos de aprendizado de máquina que pudessem auxiliar na rotina. Sobre a obtenção das espécies bacterianas. No total, nós conseguimos obter 18 cepas, nas quais 16 foram cedidas pelo Laboratório de Epidemiologia Molecular da Universidade Federal Fluminense e outras 2 foram obtidas a partir do ambiente da universidade. Nós fizemos a caracterização bioquímica a partir de testes bioquímicos e foram feitos semestralmente para que a gente pudesse ter um controle das possíveis variações e alterações bioquímicas em funções de, por exemplo, algum dano genético por causa de uma incompatibilidade do tipo de estocagem com aquele micro-organismo. Para as bactérias gram-positivas, nós submetemos ao protocolo clássico de identificação de gram-positivas, utilizando principalmente os testes de hemólise, teste de bacitracina e teste de fator Camp. Para as bactérias gram-negativas, nós também utilizamos a testagem bioquímica clássica de gram-negativas a partir dos testes de agar-TSI, agar-LIA, agar-SIM e agar-Simmons. E para as técnicas de estocagem, como eu havia falado, nós utilizamos 3 principais. Para as técnicas de criopreservação, nós utilizamos o meio BHI, tanto para o armazenamento, tanto para a reativação. E para os meios de preservação em temperatura ambiente, nós utilizamos o agar-nutriente, nos quais nós fizemos a semeadura no meio e após disso nós preenchemos com o óleo mineral. Para as medições e a reativação, nós fizemos o registro diário da temperatura e também da umidade em ambos os ambientes e fizemos a conversão dessas séries de médias semanais para que a gente pudesse ter um cálculo mais facilitado. As leituras de turbidez foram realizadas por comparação com a escala Macfarlane e nós utilizamos a periodicidade de T0 como leitura basal após a implementação do método de estocagem, T1 como uma leitura intermediária e T2 como uma leitura final do ciclo ao longo de 1 ano, que foi o tempo de realização do nosso projeto. Para a reativação dos microtubos em criopreservação, nós realizamos o descongelamento gradual, a homogeneização e incubação em meio BHI a 37 graus por exatamente 24 horas em cada etapa da análise. Para as amostras em temperatura meio ambiente, eles foram processados da mesma forma, pulando a etapa de descongelamento, e essas amostras foram comparadas com os padrões Macfarlane que foram todos registrados. E os resultados dessa comparação com a escala Macfarlane nós normalizamos para padronizar os valores das leituras entre 0 e 1. E partindo para a metodologia, utilizando os modelos de aprendizado de máquina, nós queríamos utilizar esses algoritmos exatamente para prever a viabilidade das culturas microbiológicas utilizando parâmetros de cada micro-organismo, da cultura, da origem da cultura, da idade da cultura, da velocidade do crescimento populacional e também da atividade metabólica, que foram os dados de entrada que utilizamos. Nós utilizamos 3 principais modelos: o regressão logística, SVM e redes neurais. Nós também utilizamos o modelo de árvores de decisão, mas ele acabou tendo umas predições ruins e nós decidimos tirar ele do projeto. Nós fizemos a preparação dos dados que adicionamos ao longo do tempo, como a temperatura e a umidade da estocagem, o método de conservação utilizado para aquele micro-organismo e também o pH do meio. Então, nós avaliamos os modelos a partir de métricas de avaliação. Nós utilizamos as métricas de precisão, recall, F1 score e curva ROC. E a partir dessas métricas, nós conseguimos decidir qual que foi o melhor desempenho entre esses modelos para a previsão da viabilidade das culturas microbiológicas. Além disso, nós também utilizamos a aplicação de técnicas de modelagem de séries temporais. Nós utilizamos 2 principais modelos, que foram o ARIMA e o SARIMA. Nós aplicamos eles para que a gente pudesse identificar padrões de degradação nas amostras ao longo do tempo, de acordo com o método de estocagem.
Para os nossos resultados e discussão, eu trouxe a tabela 1, onde vocês podem visualizar que foram analisadas as 18 cepas bacterianas, onde tivemos a configuração de 6 gêneros e 10 espécies, nas quais 6 foram gram-positivas e 12 foram gram-negativas. Todas as cepas foram estocadas pelos 3 métodos que eu falei anteriormente, de criopreservação a menos 20 graus em BHI com glicerol a 15% e a 30%, e também cobertos por óleo mineral em temperatura ambiente. E foram analisados os 3 momentos, T0, T1 e T2, e nós utilizamos a turbimetria para fazer a comparação com os métodos, os padrões de McFarland. Da nossa quantificação temporal, o melhor desempenho foi a criopreservação com glicerol a 30%, como nós podemos ver na imagem. E o desempenho por método de estocagem, nós tivemos o glicerol em maior concentração, 30%, também apresentando os melhores níveis finais de turbidez, seguindo do glicerol a 15%, e o armazenamento em óleo mineral só atingiu o mesmo nível em T2 em um caso. Mesmo assim, 11 amostras permaneceram relativamente estáveis, mas em óleo mineral ao longo de T0 até T2, nós tivemos 7 amostras apresentando uma queda significativa. Isso nos indicou que o óleo mineral ele pode manter algumas cepas viáveis por intervalos curtos de tempo, embora a criopreservação ela tenha se mostrado uma opção mais viável na maioria dos casos. No caso da heterogeneidade entre as espécies, nós tivemos 2 cepas de Klebsiellas que mostraram uma grande dificuldade de reativação ao longo do projeto todo. De modo geral, as cepas elas cresciam muito pouco e também tinham bastante dificuldade, mas mesmo assim o glicerol a 30% também se mostrou como a melhor opção. Por fim, os nossos resultados eles justificam a utilização de modelos para analisar as melhores condições para cada cepa, dadas as exceções que nós tivemos, e a análise de espécie por espécie permite que a gente tenha protocolos direcionados em vez de uma regra genérica para todas as bactérias, já que nós vimos que elas têm comportamentos diferentes. Os resultados eles também nos mostraram que os modelos de rede neural dão um suporte melhor à coleção na predição do melhor método de armazenamento para cada cepa, e a análise do monitoramento ambiental pelo método SARIMA, ele deu um melhor suporte para as nossas decisões de rotina. Então, isso aponta um ótimo desempenho da combinação desses 2 modelos de redes neurais e do SARIMA, e nós tivemos, assim, uma adaptação do protocolo dadas as orientações de cada característica particular de cada espécie. E dessa forma, a gente consegue ter um embasamento biológico e a capacidade preditiva, oferecendo um conjunto de ferramentas para a nossa gestão dessa coleção microbiológica acadêmica que nós implementamos. Aqui a seguir, eu disponibilizei todas as referências que nós utilizamos para fazer a produção do nosso projeto, o nosso embasamento científico, e assim eu finalizo essa apresentação. Muito obrigada pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.